Analisam decisão final de investimento no Bloco 15. Adão de Almeida, indicado pelo MPLA para o cargo de Presidente da Assembleia Nacional. Camama terá data center para melhorar a prestação dos serviços públicos em 2026. Governo de Luanda decreta tolerância de ponto para a capital na sexta-feira. Está em discussão a proposta de lei de alteração à lei que regula o passaporte angolano. Tem ainda o desporto e as notícias para lá das nossas fronteiras para ver nesta quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Faltam 48 dias para terminar o ano. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Um indivíduo de 65 anos perdeu a vida na manhã desta quinta-feira, vítima de atropelamento na estrada principal da Camama, no sentido Quilamba. A falta de passagens aéreas ou pedonais nos locais são apontados como as principais causas do atropelamento naquela circunscrição. Os acidentes de viação continuam a ser a segunda principal causa de morte no país. Na manhã desta quinta-feira, as estradas fizeram mais uma vítima mortal. Samuel Gomes, de 65 anos, pai de 5 filhos, perdeu a vida quando tentava atravessar a via principal do Camama, sentido Quilamba. Adilson Fergão, que presenciou o acidente, conta como tudo aconteceu. E vinha um colega aí que é motoqueiro, que na qual o malogrado só queria passar direito. O motoqueiro ali fugiu, mas mesmo assim o malogrado vai ao encontro do motoqueiro. E a pancada foi muito forte. Nilito Gonga, cunhado do malogrado, explica que Samuel era segurança e saiu do local de trabalho apenas para levantar dinheiro no multicaixa. Foi ao banco, fez o movimento, me confirmou que tinha tirado 39 mil kwanzas. E este 30 mil kwanzas é que ele vinha com ele para poder atravessar para ir no posto, então acabou de ser atripulado aqui por uma motorizada. E a carteira dele já não se encontra com ele. Será que está na mão de agentes? Na via principal da administração da Camama, sentido Quilamba, as passadeiras, sinalização vertical e horizontal parecem uma miragem. São mais de 5 quilómetros de distância entre a pedonal do Perlex e do Instituto Superior Calandula. Emiliano Adão fala dos riscos que os pacientes enfrentam diariamente para chegarem ao Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes. Por favor, eu faço aqui a vez de um regulador de trânsito. Às vezes faço parar aqui os carros a fazer a travessia das mães, a mãe do bebê e o pessoal todo para o outro lado. Então, meu senhor, por favor, pelo menos só uma passadeira então, já que não tem meios para pôr uma ponte. É a solução. Vamos atrás da solução. Já morreu, que não é a solução. Vamos esperar morrer mais quantas pessoas. E eu então que faço a travessão, devo me matar aqui. Uma região marcada pelo tráfico humano, diariamente as pessoas correm de um lado para o outro para chegarem aos locais de destino. A ausência de passadeiras e sinalização nas zonas da administração e da escola dificultam a travessia dos peões. As crianças que saem da escola todos os dias estão expostas ao perigo. E o mototaxista Domingos Manuel apela à presença de um regulador de trânsito. A iluminação pública é uma das grandes dificuldades e já remetemos isso aí para a administração. Estão toda hora a prometer, vão fazer, nunca fazem. Acho que só estão meio uma espera, né? Que aconteça o mesmo ocorrido que aconteceu hoje, porque a iluminação pública é importante. Já tem tido tantos assaltos nesta via que dá acesso ao Hospital Materno-Infantil. Pedimos até para a nossa polícia, aqui no BPC1, né? Já pedimos para eles, para pelo menos ter um agente regulador de trânsito aqui. Já que estão a dizer que não há condições para pedonal ou meter uma passadeira aqui, requer mesmo a administração fazer. Anteriormente não havia fluxo de pessoas. Vamos dizer, com a implementação do Quibabo, a implementação do Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes, a zona ganhou muito fluxo de pessoas. Então, com o fluxo de pessoas, nós já temos o nosso plano. É isso que eu frisei bem há pouco. Daqui a alguns dias teremos a implementação das pedonais a estes pontos. A administração municipal já tem estado a trabalhar com o governo provincial de Luanda. Já temos documentos enviados para o gabinete do governador provincial de Luanda e eu acredito que nos próximos dias teremos essas questões todas resolvidas. Todos os dias, várias pessoas perdem a vida nas estradas por diversos fatores e a falta de sinalização está no topo da lista.
Adão de Almeida vai assumir nos próximos dias a presidência da Assembleia Nacional, em substituição de Carolina Cerqueira. A decisão saiu da primeira sessão extraordinária do Birro Político do Comitê Central do MPLA, que esteve reunido hoje, sob orientação do seu presidente, João Lourenço. Adão de Almeida chega à Casa das Leis depois de ter ocupado diversas funções no aparelho governativo angolano, onde se notabilizou como ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, entre 2017 e 2020, secretário de Estado da Administração do Território para os Assuntos Institucionais de 2012 a 2017 e ainda vice-ministro da Administração do Território para os Assuntos Institucionais e Eleitorais entre 2010 e 2012, sendo este o seu primeiro cargo público de governação. Adão Francisco Correia de Almeida vai substituir na liderança da Assembleia Nacional Carolina Cerqueira, fruto de uma resolução aprovada esta quinta-feira pelo Birro Político do MPLA. A reunião apreciou e aprovou matérias ligadas à vida interna de competência deste organismo de direção central do partido. Assim, o Birro Político do Comitê Central apreciou e aprovou a proposta de candidaturas ao cargo de secretárias executivas provinciais da OMA. O Birro Político do Comitê Central do MPLA apreciou e aprovou uma resolução que aprova a alteração da composição da mesa da Assembleia Nacional, tendo designado o camarada Adão Francisco Correia de Almeida para o cargo de presidente da Assembleia Nacional, em substituição da camarada Carolina Cerqueira. O membro do Birro Político e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Kuonanoka, diz se tratar de uma medida normal tomada em sede da direção do MPLA. Todavia, Kuonanoka explica que deverá, nos próximos dias, ser convocada uma sessão extraordinária para a eleição do novo presidente da Casa das Leis. De acordo com o regimento e também com a Constituição, independentemente do partido propor ou aprovar a candidatura do seu ente, a verdade é que a plenária tem obrigatoriamente que fazer votação. Terá de haver uma plenária que vai eleger o novo presidente, ou por mão levantada ou por voto secreto, para efetivamente produzir um documento, porque todas as ações da Assembleia Nacional têm que ter um efeito ou com a lei ou com uma resolução. Neste caso concreto, depois da sua aprovação, terá de fazer uma resolução que legitima o cargo de presidente da Assembleia Nacional. O vice-presidente da Assembleia Nacional diz também não haver razões para alaridos quanto às motivações da decisão do Birro Político. Não temos razões aqui para explicar, porque a razão foi removida, a atual presidente. O Presidente da República tem sua estratégia, o partido tem seu plano de trabalho, por isso não há como explicar isso. Portanto, o mais importante é que os cargos públicos, a qualquer altura, de acordo com a estratégia do partido, de acordo com os planos estratégicos do partido, podem movimentar este ou aquele dirigente para cumprir os objetivos desse partido. De acordo com o comunicado final da reunião extraordinária orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço, e lido pelo secretário para Informação e Propaganda, Esteves Hilário, os membros daquele órgão de direção do partido que sustenta o governo felicitaram o presidente Lourenço pela mensagem dirigida aos angolanos por ocasião dos 50 anos da independência nacional. Na ocasião, o Birro Político felicitou o povo angolano, de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, pela forma ordeira e patriótica como celebrou o jubileu da independência nacional e exorta que as atividades programadas até ao fim deste ano decorram no mesmo espírito, entusiasmo e alegria. Igualmente, o Birro Político do Comitê Central felicitou o camarada presidente João Lourenço pela clara e evidente mensagem que proferiu no dia 11 de novembro e exorta também os angolanos a que assumamos todos uma postura de paz, unidade e reconciliação, elementos fundamentais para o crescimento e desenvolvimento harmonioso do país. O Birro Político do MPLA aprova a indicação do atual ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, para o cargo de presidente da Assembleia Nacional, em substituição de Carolina Cerqueira. Adão de Almeida, antigo ministro da Administração do Território e atualmente ministro de Estado, chefe da Casa Civil do Presidente da República, natural de Luanda, é mestre em Direito com especialização em Ciências Jurídico-Políticas. Conheça agora o perfil deste jovem político. Adão Francisco de Almeida nasceu a 13 de maio de 1979 em Luanda, casado, filho de Adão Francisco de Almeida Júnior
e Maria Antonieta de Castro Correia de Almeida. É mestra em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, com um percurso profissional que começa em 2010 com a carreira de professora auxiliar de Ciência Política e Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, onde também já exerceu as funções de assistente de Ciência Política e Direito Constitucional. Trabalhou como fundador do Instituto Nacional de Estudos Judiciários e assistente de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Angola, nos cursos de Direito e de Relações Internacionais. Liderou o Departamento de Documentação e Informação da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, onde exerceu igualmente as funções de assistente estagiário, monitor de Ciência Política e Direito Constitucional e membro da Assembleia. Adão de Almeida, atual Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, coordenou o grupo de trabalhos do Executivo para a revisão do pacote legislativo eleitoral, a Comissão para a Organização das Ações Comemorativas alusivas ao 50º aniversário da Independência Nacional, a Comissão de Preparação da Cerimónia de Investidura do Presidente da República, eleito nas eleições gerais de 2022, o Grupo de Trabalhos do Executivo para a Revisão Constitucional de 2021 e, igualmente, a Comissão Interministerial para a Alteração da Divisão Político-Administrativa do país. Adão de Almeida já foi Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado e, igualmente, coordenador das comissões do Executivo para a elaboração do pacote legislativo autárquico e das celebrações do 45º aniversário da Independência Nacional. Do seu currículo profissional constam ainda as funções de Secretário de Estado para os Assuntos Institucionais do Ministério da Administração do Território, membro do Grupo Técnico para as Questões Jurídico-Legais do Conselho de Ministros, Vice-Ministro para os Assuntos Institucionais e Eleitorais do Ministério da Administração do Território, membro dos grupos técnicos para a elaboração do pacote legislativo eleitoral da Comissão Constitucional, encarregue de preparar o anteprojeto de Constituição da República de Angola de 2010, membro da Comissão Nacional Eleitoral, tendo sido o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, consultor do Ministro da Administração do Território, membro da Comissão de Reforma da Justiça e do Direito, assessor jurídico do Grupo Parlamentar do MPLA, membro da Comissão Técnica para a elaboração do pacote legislativo eleitoral. No domínio partidário, Adão de Almeida é membro do Biró Político do Comitê Central do MPLA e, igualmente, do Comitê Central do MPLA. É autor de várias publicações. Destaque para a obra intitulada Constituição da República de Angola, Enquadramento Histórico e Trabalhos Preparatórios e Volumes. Adão de Almeida já foi distinguido em várias premiações nacionais e internacionais, como é o caso da que o coloca na lista de um dos 100 jovens de origem africana mais influentes do mundo. Foi recentemente condecorado pelo Presidente da República, João Lourenço, com a medalha comemorativa dos 50 anos da Independência Nacional na classe Paz e Desenvolvimento. E a nível do partido, já ganhou as medalhas 17 de setembro e 50 anos do MPLA. As comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional aprovaram nesta quinta-feira, na generalidade, o relatório parecer conjunto da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2026. Na mesma sessão foi também discutida a proposta de lei de alteração à Lei nº 22/21, que regula o passaporte angolano e o regime de saída e entrada de cidadãos nacionais. A reunião abrangeu ainda a aprovação da lei sobre a alienação fiduciária de imóveis em garantia, o projeto de resolução que aprova o Estatuto da CPLP e os relatórios sobre a criação das áreas de conservação do Morro do Moco, na província do Huambo, e da Serra do Pingano, na província do Uíge. Ambas iniciativas se enquadram nas prioridades ambientais e de ordenamento do território previstas no OGE 2026. A iniciativa é do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, exercida nos termos das disposições combinadas da linha J, do artigo 120, da linha D, do número 2 do artigo 166 e dos números 1 e 4 do artigo 167
todos da Constituição da República de Angola, bem como o artigo 188 e do número 2 do artigo 189, ambos do Regimento da Assembleia, e reveste a forma de proposta de lei. Na vertente econômica, além do OGE 2026, foram igualmente apreciados os relatórios do Balanço de Execução do OGE 2025 e o projeto de resolução de balanço do segundo trimestre de 2025, ambos aprovados com 33 votos, 7 contra e uma abstenção. No segundo trimestre, dentre os principais fatores macroeconômicos que impactaram o OGE, destacam-se a inflação acumulada, que se situou em 8,46%, e o setor petrolífero, que registrou uma produção inferior à meta prevista para 2025. O preço médio de exportação do barril de petróleo no mercado internacional ao longo do segundo trimestre situou-se em 68,10 dólares por barril, corresponde a uma diferença negativa de 1,9 dólares por barril, face à estimativa de 70 dólares por barril prevista no Orçamento Geral do Estado de 2025. O setor de diamantes registrou um volume de produção média de 1,161 milhões de quilates por mês e um preço médio de 109,16 dólares por quilate. Damos nota que, no segundo trimestre de 2025, foram arrecadadas receitas no valor de 5 bilhões 927 mil milhões 596 milhões de kwanzas e realizadas despesas no valor de 6 bilhões 444 mil milhões e 59 milhões de kwanzas, tendo-se observado um resultado orçamental deficitário na ordem de 516 mil milhões 463 milhões de kwanzas. Foi igualmente aprovada a Lei do Passaporte Eletrônico, que altera a Lei do Passaporte Angolano e do regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais. A medida estabelece a harmonização à Lei do Passaporte e o regime de saída e entrada com os normativos da Organização da Aviação Civil Internacional em matéria de segurança de documentos e viagens legíveis por máquinas eletrónicas. Para a alteração dos anexos A e B do Decreto Legislativo Presidencial número 3/25, referente à área de concessão do Bloco 14, foi também aprovada com 27 votos a favor, nenhum contra e sem abstenções. Os documentos seguem e vão para apreciação no plenário da Assembleia Nacional. Decisão final de investimento. Extensão das atividades do Bloco 15 oficialmente formalizada. Em destaque. É mais daqui a pouco. O Ministro do Interior, Manuel Homem, patenteou e conferiu posse nesta quinta-feira a mais de 30 oficiais comissários da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal. Os efetivos foram nomeados no dia 10 deste mês pelo Presidente da República, na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas. No total, foram 39 efetivos do Ministério do Interior, nomeados recentemente pelo Presidente da República, João Lourenço, sendo 14 da Polícia Nacional promovidos e graduados e 5 do Serviço de Investigação Criminal, igualmente promovidos ao cargo de Subcomissário de Investigação Criminal, e 20 efetivos elevados à categoria de oficiais comissários. Durante o discurso, o Ministro do Interior, Manuel Homem, pediu aos impulsados prontidão no exercício da missão. Os nossos órgãos, quer ao nível da Polícia Nacional de Angola, como do Serviço de Investigação Criminal, têm o dever e a obrigação de continuarmos a preservar a segurança pública e combater todos os males que a nossa sociedade tem vindo a enfrentar. Existem muitas ações em curso ao nível da segurança pública no nosso país e, igualmente, em relação a diversos tipos de crimes que alguns por se esclarecer, outros que vão acontecendo na nossa sociedade e que exige de cada um de nós um compromisso
O titular da pasta reafirmou o compromisso na formação dos efetivos para a preservação da segurança pública em todo o país. Trazermos e devolvermos e continuarmos a devolver e assegurar que a paz social que o país precisa, nós iremos assegurar. Reiterar o compromisso que temos de continuarmos a formar os nossos efetivos para que possamos ter efetivos cada vez mais prontos e adaptados à realidade social que o nosso país vive. E temos, por isso, a confiança de que todos exercerão com brio esta missão que vos foi confiada. O novo delegado do MININT e comandante provincial da Lunda Sul, Luís João, garantiu o combate cerrado ao garimpo e exploração ilícita de diamantes naquela província. Sabemos que a Lunda Sul é uma área bastante econômica e nela flui muito atividade no ponto de vista econômico, que é a exploração de diamantes. Outros têm feito na base lícita e alguns na base ilegal. Todos os indivíduos que estiverem baseados na base do uma ilicitude vão sentir a nossa mão pesada. É só mesmo a lei que vai vigorar na base daquilo que são os atos ilícitos. No ato que decorreu nas instalações do Ministério do Interior, participaram membros do Conselho Consultivo do MININT, oficiais comissários superiores, subalternos subchefes e trabalhadores civis do Ministério do Interior. Foi formalmente oficializada hoje a decisão final de investimento para a extensão das atividades de prospecção do Bloco 15. O Governo e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis entregaram o documento que efetiva o investimento do referido bloco à ExxonMobil como operadora e integra também a Azul Energy, a Equinor e a Sonangol EP. A petrolífera ExxonMobil e seus parceiros vão continuar a explorar o Bloco 15 até 2032. A garantia desta continuidade foi efetivada nesta quinta-feira com a cerimônia que celebrou a decisão final do investimento do Kizomba C, projeto de extensão de vida útil do Bloco 15. Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Paulino Jerônimo, destacou que este gesto visa garantir a continuidade sustentável da indústria petrolífera. O Bloco 15 tem sido um dos pilares de sucesso da indústria petrolífera angolana, destacando-se pela eficiência operacional, pela estabilidade na produção e pelo cumprimento rigoroso das suas obrigações contratuais. Contudo, como é natural em qualquer ativo maduro, o bloco começou a enfrentar desafios associados ao declínio da produção e à necessidade de modernização das suas infraestruturas. É neste contexto que foram definidas as condições de um novo investimento para a recuperação e maximização das condições do Bloco 15, um processo que, segundo Jerônimo Paulino, teve um investimento de 3 mil milhões de dólares. Este processo culminou com a assinatura da adenda número 2 ao contrato de partilha de produção em 10 de julho de 2025, que criou as bases contratuais e econômicas para a implementação do projeto de extensão da vida útil das instalações de produção do óleo do bloco. Trata-se de um investimento significativo, acima de 3 mil milhões de dólares, destinado a prolongar a vida útil das instalações do Kizomba C para 2032 e futuramente dos Kizombas A e B até 2037. Esta decisão vai permitir recuperar recursos adicionais, garantir a continuidade do poço com maior eficiência e sustentabilidade operacional. De acordo com o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, este é um passo que vai contribuir para a mitigação do declínio da produção de petróleo, principal matéria de exportação para Angola. Esta decisão final de investimento representa um passo fundamental para a continuidade das operações deste ativo e, consequentemente,
contribuir para a mitigação do declínio da produção, que é um dos maiores desafios atuais da indústria petrolífera nacional. Trabalhar para a estabilidade do setor consta entre as principais preocupações do governo, como avançou Diamantino Azevedo. E este é o trabalho contínuo de continuarmos a atrair investimento para a procura de petróleo, mas também para a refinação, para a petroquímica. Isso se faz quando nós continuarmos a olhar com muita atenção a manutenção do modelo de governação transparente, flexível, dinâmico e estarmos sempre atentos ao que se passa nos outros países, porque a competição aumentou, né? Há mais países com descobertas de petróleo, há a questão da transição energética. Isso nos obriga a todos os dias trabalhar para a estabilidade no setor. ExxonMobil e parceiros vão continuar com atividades de prospecção no Bloco 15 até 2032. O governo angolano está a construir no município da Camama um data center que deve ser inaugurado em fevereiro de 2026. O objetivo da empreitada é melhorar os serviços públicos em Angola. Mário Oliveira efetuou uma visita na manhã desta quinta-feira às obras do data center do governo provincial. Segundo o diretor-geral do Infose, André Pedro, esta obra, quando estiver concluída, vai melhorar e modernizar os serviços públicos a nível do país. Uma visita de acompanhamento, Excelência Ministro, em função das obras que estão a ocorrer para a construção e implementação do novo data center do governo, bem como da cloud do governo de Angola. Na verdade, nós estamos naquilo que é a estratégia do Ministério do Governo de Angola com relação à modernização dos serviços públicos e do setor privado também da República de Angola. Estamos a construir aqui um imponente data center que servirá para o país todo, no geral, quer da parte governamental, quer da parte do setor privado. Como vocês podem presenciar, estamos aí na ordem dos 75% da execução física da obra, bem como na parte da instalação de equipamentos. Estamos a fazer de forma agregada e complementar, quer a parte da estrutura física da construção do edifício, quer da parte da implementação do data center. E como vocês puderem ver, o data center modular, são 12 contentores com capacidade para 28 racks cada, o que faz um total de 336 racks que estão aqui disponíveis então para o governo de Angola e o setor privado poder utilizar. O data center, ora construído, é diferenciado dos já existentes, segundo André Pedro. Estamos a fazer algo diferenciado, que é a parte da construção do data center, bem como a construção da cloud do governo de Angola, que fica disponível a todos os angolanos. Aquilo que nós temos vindo a dizer é que queremos reduzir ao máximo a dependência do exterior para a utilização de soluções em cloud que os angolanos poderão obter então aqui na cloud, no data center do governo e na cloud do governo de Angola. Um data center é um lugar físico que abriga uma infraestrutura de TI com recursos de armazenamento e processamento de rede. O Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Huawei Tecnologia Angola, realizaram um seminário sobre inovação e desenvolvimento de talentos locais para a promoção da partilha de experiências e do diálogo sobre tecnologias inteligentes e conectividade no ensino superior. O objetivo do Ministério é potenciar o nível de aprendizagem e melhorar a qualidade de ensino na sala de aulas. Com o objetivo de promover a partilha de experiências e o diálogo sobre o papel das tecnologias de inteligência da conectividade do ensino superior em Angola, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Huawei, realizaram na tarde desta quinta-feira um seminário em prol do desenvolvimento estudantil. O CEO da Huawei Angola, Antônio Hu, no seu discurso de abertura, diz que a empresa que dirige tem fornecido às academias de TICs a responsabilidade social e aos jovens angolanos formações de forma gratuita. Até o momento, 20 universidades já receberam então, esses aparelhos e até o final do ano, todas as universidades parcerias então, terão acesso gratuito aos recursos educacionais então, da plataforma de educação da Huawei através então, desses aparelhos de quadro inteligente, promovendo assim a expansão da educação e ensino superior digital em Angola. E hoje reforçamos o nosso compromisso com o ensino superior angolano,
promovendo este espaço de diálogo e co-criação sobre como acelerar a jornada digital da educação. Acreditamos que o verdadeiro valor da tecnologia está na sua capacidade de gerar oportunidade e também transformar vidas. Por isso, o nosso compromisso é continuar a investir em soluções que melhoram o ensino superior, ampliam o acesso ao conhecimento e preparam melhor os jovens angolanos para o futuro. No encontro, várias demonstrações foram feitas com a apresentação de uma videoaula e a presença do Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e membros do aparelho do Estado. Daqui a pouco tem desporto para ver e notícias além das nossas fronteiras. Não saia daí, eu regresso em pouco tempo. Até já. Estamos na segunda parte, bem-vindos de volta. E com a página internacional, líderes sul-africanos condenaram a decisão dos Estados Unidos de boicotar a próxima cúpula do G20. O presidente Cyril Ramaphosa classificou a medida como uma derrota para Washington, enquanto figuras da oposição denunciaram as alegações infundadas sobre o país que motivaram o boicote. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa respondeu firmemente à ausência dos Estados Unidos na cúpula do G20 e afirmou que, na sua experiência na política, os boicotes nunca funcionam de verdade. Eles têm um efeito contraditório. Ramaphosa garantiu que a cúpula prosseguiria sem os Estados Unidos da América. O boicote foi anunciado pelo presidente norte-americano Donald Trump, que citou alegações amplamente rejeitadas de perseguição violenta e confisco de terras contra a minoria branca da África do Sul. A justificativa dos Estados Unidos para o boicote foi unanimemente criticada pelos líderes políticos sul-africanos. O líder da Aliança Democrática, partido da oposição, expressou preocupação com o facto de Washington estar a agir com base em informações incorretas e afirmou que teria sido bom para os líderes americanos verem que o que lhes estão a dizer não é realidade. Já Julius Malema, líder dos combatentes da liberdade econômica, observou que Trump sabe que não há genocídio na África do Sul e atribuiu as alegações a uma minoria ínfima que espalha mentiras. O boicote marca um novo ponto baixo nas relações entre os Estados Unidos e a África do Sul, que estão no pior nível desde o fim do apartheid em 1994. Um Tribunal Constitucional da República Centro-Africana começou a examinar na quarta-feira um pedido de desqualificação do chefe de Estado das eleições presidenciais marcadas para dezembro próximo. A petição apresentada pelo Observatório para a Governança Democrática, uma organização da sociedade civil, argumenta que o presidente Faustin Archange Touadéra deve ser desqualificado por não preencher os requisitos exigidos para concorrer à presidência. Elisée Nguimale, presidente do grupo, contesta a origem do nome do presidente, alegando que isso indicaria uma linhagem impossível de rastrear, uma exigência estipulada pela Constituição do país. O ministro da Administração Territorial rejeitou o pedido de Nguimale, descrevendo-o como uma ferramenta destinada a semear confusão entre a população. A França recorda nesta quinta-feira as 132 vítimas dos atentados executados por extremistas em cafés, bares e uma sala de espetáculos de Paris, uma dor que permanece 10 anos após os ataques. Os atentados reivindicados pelo grupo Estado Islâmico foram os mais violentos da década de 2010 na Europa, um período marcado pelos ataques jihadistas em vários países. 10 anos, a dor permanece em fraternidade pelas vítimas interrompidas, pelos feridos, pelas famílias e pelos entes queridos. A França se lembra, escreveu o presidente Emmanuel Macron na rede social X. O aniversário acontece enquanto Salah Abdeslam, o único membro vivo dos terroristas que executaram os atentados, cumpre pena de prisão perpétua em uma penitenciária de máxima segurança. Os ataques começaram nas imediações do Stade de France, ao norte de Paris, onde a seleção de França disputava um amistoso contra a Alemanha, na presença do então presidente francês François Hollande. Para marcar os 10 anos da tragédia que chocou o mundo, Macron e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo,
começaram a visitar os locais dos ataques antes da inauguração, durante a tarde, do Jardim da Memória, ao lado da prefeita de Paris. Ainda fora de portas, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Quênia disse que ex-soldados estão entre os mais de 200 quenianos que se acredita estarem a combater pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Musalia Mudavadi instou os quenianos a ter cautela ao dizer que as agências de recrutamento continuam a trabalhar ativamente para atrair mais cidadãos para o conflito com base em falsas promessas. O Ministério afirma que a Embaixada de Nairobi, em Moscovo, registrou ferimentos em alguns dos recrutas a quem alegadamente foi prometido até $18.000 para cobrir os custos de vistos, viagens e alojamento. A Ucrânia disse na semana passada que mais de 1.400 cidadãos de cerca de 3 dezenas de países africanos estão a lutar ao lado das forças russas na Ucrânia. O presidente do Quênia, William Ruto, falou por telefone com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a solicitar a libertação dos quenianos detidos na zona de conflito. Entretanto, no início deste mês, a África do Sul disse estar a tentar garantir a repatriação de 17 dos seus cidadãos da Ucrânia. O governo sul-africano disse que os seus cidadãos foram persuadidos a tornar-se mercenários com promessas de salários elevados e foram deixados à mercê no campo de batalha na região do Donbass, na Ucrânia. O primeiro robô humanoide da Rússia, movido à inteligência artificial, tropeçou no palco e caiu de cara durante a sua apresentação em Moscou. Ao som do tema do filme Rocky, um lutador, o robô Aldo entrou a andar no palco e parou para levantar o seu braço direito e acenar para a plateia. Depois perdeu o equilíbrio e caiu de cara no chão. 2 assistentes humanos que acompanhavam o idol correram para ajudá-lo a levantar-se. Segundo a agência Reuters, os desenvolvedores afirmaram que o idol é capaz de realizar 3 funções humanas básicas. Andar e 7% dos componentes do robô são de fabricação russa e a meta é chegar a 93%. Segurança e prontidão para o 11 de novembro. Mais de 3.000 efetivos vão assegurar o jogo Angola-Argentina. Em destaque. O governador da província de Luanda decretou tolerância de ponto a partir do meio-dia desta sexta-feira. Em comunicado, o governo provincial de Luanda refere que a decisão teve em conta que o ato de celebração das festas dos 50 anos da independência nacional exigiu um grau significativo de mobilização e empenho das equipas de trabalho, que contou com ampla participação de funcionários públicos e também privados, quer no desfile cívico, quer nas diversas tarefas organizativas associadas, algumas ainda em execução, e que, atendendo à necessidade de assegurar o devido repouso, com vista à retoma plena das funções e tendo em conta os desafios imediatos subsequentes, determinou tolerância de ponto na dispensa da atividade laboral pública e privada em todo o território da província de Luanda, a partir das 12 horas desta sexta-feira. E o selecionador nacional, já estamos na página desportiva, Patrice Baumel, disse que jogar diante da Argentina vai servir de preparação dos palancas negras a fim de estarem ao mais alto nível no futebol mundial. Já faltou mais para o jogo entre a seleção nacional e a campeã mundial Argentina. No lado de Angola, o selecionador nacional Patrice Baumel afirmou que para os palancas negras estarem em mais alto nível do futebol mundial, devem realizar partidas com as melhores seleções do mundo. Só assim poderão atingir os objetivos traçados. Temos de progredir nessa parte do jogo, mas também com a bola temos jogadores com talento, tecnicamente, que podem fazer a diferença. E a minha motivação e a motivação dos jogadores está muito alto. E se queremos em 4 anos participar no próximo Mundial, temos de jogar esse tipo de jogo a vezes para progredir e para identificar aonde estamos deste tipo de equipa. O técnico francês de 47 anos de idade garantiu também que Angola não vai tremer diante da Albiceleste, uma vez que muitos dos jogadores da seleção nacional estão habituados a enfrentar os grandes jogadores. Com Messi, com Martínez, com outros jogadores como isso, que cada semana
podemos ver na televisão. Mas temos jogadores também, o que disse ontem, temos jogadores que cada semana jogam contra esse tipo de jogador. Em Portugal, em Espanha, em Itália, em França. Estamos atletas de alto nível. E amanhã é jogo de futebol entre 22 jogadores e mais. E temos de lutar, temos de ter a vontade de mostrar que Angola tem futebol muito bonito também. E o capitão dos Palancas Negras, Fred, disse que a seleção nacional vai fazer de tudo para vencer a Argentina e brindar o povo angolano, uma vez que a partida se enquadra nas festividades dos 50 anos da nossa independência. Vamos acordar, ir para dentro de campo e à procura da vitória e também um golo. É um momento de felicidade para o povo angolano, é um momento de alegria para nós. E então, isso é as coisas que nós temos, que nos entusiasma e que nos deixa cada vez mais satisfeitos de estar aqui e de ter esse tipo de jogos também, de mostrar mais para o mundo, não só para o povo angolano, mas também para os outros, porque esse jogo vai ter uma dimensão global muito maior e todos os meus colegas, como eu, temos isso em mente. A partida Angola-Argentina acontece nesta sexta-feira, às 17 horas no Estádio Nacional, 11 de novembro. E no final da tarde desta quinta-feira, a nossa equipa, liderada pelo repórter Anselmo Gaspar, esteve numa das unidades hoteleiras de Luanda, onde estará hospedada a seleção argentina, que ainda não está no país. Vamos saber agora que informações temos. O Hotel de Convenções de Talatona, que está aqui à nossa direita, onde vai se hospedar a seleção argentina, e nós também tivemos de entrar para tirar algumas declarações, mas não conseguimos porque não estão autorizados a falar. Até a delegação angolana também não está autorizada a falar sequer qualquer palavra sobre a chegada dos argentinos. Mas ouvimos por alto, ouvimos da parte de alguém que tentamos puxar algumas conversas, que a seleção argentina chega propriamente aqui. Os jogadores chegam aqui em Angola por volta das 22h23 ou mesmo de madrugada. O que encontramos lá dentro do hotel foram algumas pessoas da delegação argentina que fazem parte da equipa médica, com alguns outros corpos, pessoas que fazem parte da primeira delegação alviceleste que chegou então aqui ao país, e é aguardada outra parte da delegação, que são os jogadores. Aqui também, à porta do hotel, à entrada deste hotel, nós temos vários adeptos que nós vamos conversar agora, pelo menos tirar a palavrinha de 2 adeptos. O que é que espera desta partida, primeiro, e também desta seleção, uma vez que estamos aqui a ver que está super expectante para receber a seleção da Argentina? Bem, quanto ao jogo da seleção angolana e argentina, é um jogo que na outra hora era somente um sonho. Espera-se um jogo bastante amigável, tudo porque o Messi é um jogador a nível mundial, é uma referência, então estamos expectantes para poder tê-lo aqui em Angola. Deseja-se um jogo amigável. Eu espero que a seleção angolana esteja ao melhor nível possível para ser uma partida equilibrada e bem disputada. E a expectativa é de alegria, visto que é o melhor jogador do mundo e a melhor seleção do mundo. E receber cá em nosso país é uma grande honra. A seleção argentina, o vice-celeste, que vai chegar propriamente ao país no período da noite, 22, 23 ou mesmo na madrugada desta sexta-feira. O jogo que está marcado para as 17 horas desta sexta-feira, o que teremos é uma estada rápida da seleção da Argentina aqui no nosso país. Não vão ter tempo nem sequer de treino ou reconhecimento do relevado, e será algo só para jogar, e depois teremos já o embarque da seleção pós-jogo. Mais de 3.000 efetivos da Polícia Nacional estão mobilizados para o asseguramento do jogo Angola-Argentina, que está marcado para esta sexta-feira, às 17 horas, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Um evento considerado de alto risco devido à lotação esgotada dos ingressos, com mais de 40 mil espectadores que poderão acorrer ao Estádio Nacional 11 de novembro para assistir ao jogo Angola-Argentina, enquadrado na data FIFA e nas celebrações dos 50 anos da nossa independência, para garantir a paz e a tranquilidade e segurança pública da Polícia Nacional em Luanda, Superintendente-Chefe
Lázaro da Conceição. O dispositivo será de dimensão variável. Começará com um dispositivo acima de 3.000 homens e evoluirá de acordo com o policiamento. Os acessos terão revistas rigorosas. Queremos apelar às pessoas que forem para o estádio a não levarem pastas, para não levarem volumes, sob pena de verem o seu acesso negado por transportarem objetos proibidos num estádio. Objetos proibidos referimos, para além de produtos proibidos, também outros objetos contundentes, portanto, que possam constituir perigo para a integridade física dos outros participantes. Por sua vez, o comandante provincial da Polícia Nacional em Luanda e coordenador do asseguramento do jogo Angola-Argentina, comissário-chefe Manuel Gonçalves, disse que a Polícia Nacional está preparada para dar resposta significativa a qualquer eventualidade que surgir. Garantimos que todas as medidas estão tomadas, temos todos os dispositivos já preparados para o asseguramento desse evento. E se surgir alguma situação de alteração, nós também estamos disponíveis com todos os efetivos e com todos os meios para garantir a segurança deste evento. Dizer que nós, neste momento, não temos nenhuma ameaça, mas se surgirem algumas inopinadas, nós estamos em condições, com todas as forças e com os dispositivos necessários para as ameaças que eventualmente possam surgir. Para a partida entre os Palancas Negras e a Albe Celeste, os portões do Estádio Nacional 11 de novembro estarão abertos a partir das 12 horas no dia do jogo. A Polícia Nacional avança ainda que os acessos aos estacionamentos do estádio serão condicionados tendo em conta o livre trânsito. As viaturas sem livre trânsitos poderão estacionar junto ao pavilhão do Quilamba e os adeptos poderão caminhar até ao 11 de novembro. Só poderá ter acesso ao estádio todo aquele que tiver bilhete para assistir ao jogo. E a partida entre a Seleção Nacional e a Seleção Campeã do Mundo acontece já amanhã, às 17 horas. Jogo com transmissão aqui, na TV Girassol. Eu estou agora com Aniceto Moquinto, nosso comentarista de futebol residente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Quina Santos. Obrigado. Boa noite a si, telespectador. Agora é uma questão de horas para um evento que foi anunciado há praticamente um ano. É uma questão de horas. Angola, apesar de jogar em casa, não é favorita. Claramente é uma questão de horas para podermos ser testados pela seleção campeã do mundo, numa altura em que fala-se que a seleção argentina, inclusive, já está em território nacional. Uma questão de 30 a 35 minutos, vamos ter Messi e companheiros já no aeroporto internacional 4 de fevereiro. Mas penso que em termos de resultados, não será uma grande coisa. Penso que Angola já ganhou esta partida pelo facto de ter conseguido trazer Messi e companheiros para Angola, num jogo que se enquadra nas festividades dos 50 anos da independência de Angola e desportivamente... E que é uma data FIFA também. Exatamente, desportivamente também terá o seu proveito, porque até independentemente do resultado que vier a acontecer nesse jogo, diplomaticamente já ganhamos e hoje por hoje as outras seleções, tanto africanas como do resto do mundo, poderão acreditar mais no potencial da Angola. Se a seleção campeã do mundo veio, inclusive, jogar em território angolano, significa que temos condições para poder receber qualquer uma dessas seleções. Por isso, penso que a Federação deverá tirar partido deste grande jogo. Os nossos jogadores, penso que não tenham nada a perder neste jogo. Só o facto de defrontar os campeões do mundo já é um ganho para eles. Penso que terão que mostrar a pena o quanto vale, procurarem honrar a camisola nacional. A Argentina, já apurada para o Mundial do próximo ano, veio com as suas melhores unidades, salvo Julián Álvarez e mais 2 atletas, o Julián do Atlético de Madrid, que não vieram por falta de vacinas, mas levaram muito a sério este convite. Exatamente, levaram muito a sério e aqui meus parabéns digo ao próprio Ministério da Juventude e do Desporto, que esteve na frente da negociata deste jogo, porque exigiu que viessem os melhores ativos da seleção argentina e a Federação Argentina concedeu esse pedido ao nosso Ministério e penso que agora é uma questão de hora, tal como disseste muito bem, para podermos ver os melhores do mundo a evoluir no estádio 11 de novembro. Também é importante para a Argentina, né? Também está a treinar para o Mundial. Claramente que, aliás, em termos de ranking, depois
o próprio prestígio da seleção argentina, independentemente de nós sermos menos cotados que a seleção argentina em termos de ranking, mas ainda assim, de certa forma, aumenta aquilo que é a dimensão da seleção argentina, que não tem poucos fãs na África, em particular na Angola, e eu penso que amanhã não serão só os fãs de Messi que vão ao campo, mas todos aqueles que gostam ver outros bons atletas da seleção argentina que evoluem nos diversos campeonatos europeus estarão ali para poderem prestigiar e verem a brilhar essas grandes estrelas da dimensão mundial. É data FIFA, mas Angola tem compromisso já no próximo mês, no CAN do Marrocos. Claramente. É uma excelente oportunidade. Nós falávamos da diplomacia política, enfim, diplomacia política que já foi um ganho para nós, mas o selecionador agora deve procurar aproveitar da melhor forma este jogo para preparar os jogadores que vão para o CAN já em dezembro, porque depois deste jogo temos mais um jogo, aproveitando também a data FIFA com a seleção zambiana, e penso que nestes dois jogos tem tudo, tem o treinador da seleção nacional, tem tudo para poder preparar um grupo capaz e coeso para ter uma boa participação no CAN que já se avizinha. Este grupo, na sua opinião, foi o melhor? A convocatória foi a mais adequada? Kina, as convocatórias nunca são consensuais. Nesta altura, se eu tiver que fazer uma convocatória, provavelmente não estará ninguém estar nessa seleção, ou poderão estar todos. E, aliás, temos que aceitar que a convocatória, a seleção nacional é um espaço onde todos os atletas gostam de estar, mas também não cabem todos. Logo, penso que o selecionador nacional, a esta altura, repare que ele também está a observar os jogadores, vai ser o seu terceiro jogo a comandar os palancas. E está aqui, inclusive, a ir buscar aqueles jogadores que já haviam passado pela seleção e nunca mais foram convocados, de formas a observá-los para ver o quanto podem também, de alguma forma, contribuir para a campanha que se avizinha, que é o CAN. E aqui temos que ter algum cuidado e dar algum benefício de dúvida num trabalho em que o selecionador está a fazer. Não podemos apertar muito, ele também está a observar, mas quero aqui acreditar que está a preparar um grupo capaz de melhor para poder fazer um CAN exemplar, onde a própria federação já definiu chegar aos quartos, fazer melhor que o que se fez na última campanha, que foram os quartos, ou no mínimo ficar pelos quartos. Não vai deixar de ser uma boa oportunidade para batizar Patrice Baumel. Claramente será uma boa oportunidade e, aliás, mesmo a nível daquilo que é o seu currículo, enriquece o seu currículo e, aliás, a esta altura, penso que ele já está a esfregar as mãos de contente pelo facto de ter aceito este convite, porque logo no terceiro jogo vai defrontar a seleção campeã do mundo. Isto, penso que é de todo extraordinário para qualquer um treinador. Não podemos deixar de falar deste assunto. Nos últimos dias, ao longo da semana, houve muita reclamação com os acessos aos bilhetes para se entrar para o estádio, esgotar, não esgotar, online, não online, venda, não venda, atrasos. Como é que acompanhou este processo? Bem, eu penso que falhou-se um pouco na comunicação, porque a primeira comunicação que tivemos é que estavam disponíveis 48 mil ingressos, já que o estádio tem capacidade para 50 mil lugares, mas a própria FIFA orienta para não ter esgotação ou lotação máxima do estádio, deve-se deixar sempre uma margem por questões de segurança. Logo, a Federação disponibilizou 48 mil ingressos. Esses 48 mil ingressos definiram-se dois postos fixos, que é a própria Federação e o Estádio Nacional da Cidadela, contrariando aquilo que andou a se falar nas redes sociais, que estava também a se vender bilhetes por via online, o que não é verdade. Mas o que é verdade é que estes bilhetes esgotaram muito antes do tempo e as correntes que se levantam que alguns ingressos foram comercializados a empresas. Agora, não sei se é para revenda, porque não ouvimos em momento algum a Federação ou o Ministério, que é o dono praticamente do jogo, porque foi ele que formulou o convite, a dizer que iria terciarizar a venda dos ingressos para empresas. Não o fez. Então, penso que é uma responsabilidade que ficou sobre a alçada da própria Federação. Agora, penso que a forma como foram comercializados esses ingressos não foram muito transparentes, porque eu mesmo, para provar isso, ontem fui ao Estádio da Cidadela, não encontrei ingressos, fui à própria Federação, que era o primeiro posto, encontrei também muita gente lá fora a reclamar por ingressos, e lá dentro já não havia ingressos, mas o estranho
estranho é que apareciam ingressos lá fora, inclusive o ingresso de 1.000 kwanzas ser comercializado a 5, 10 mil kwanzas. E penso que aqui quem teve a responsabilidade de comercializar esses ingressos esteve mal, se calhar teria tido um maior controle, permitindo que as pessoas tivessem acesso a 2 ou 3 ingressos e não permitindo que alguns levassem avultados números de bilhetes para poderem revender. A esta altura há uma subfaturação, inclusive, de ingressos e as pessoas estão à procura, estão ávidas destes ingressos, querem ver Messi, querem ver os seus ídolos nesse jogo. Inclusive, há quem quer ver também os nossos ídolos nacionais, como é que vão se portar diante da forte seleção da Argentina. Agora, amanhã, para quem não conseguiu o ingresso, que fique em casa, que procure ver pela televisão. Eu penso que alguns pontos da cidade de Luanda, e não só, serão montadas telas gigantes, e as administrações irão participar nisso, em montar telas gigantes em alguns pontos, para facilitar aqueles que não conseguiram ingressos estarem ali. Porque, aliás, também não poderíamos todos ir para o estádio, são 48 mil lugares apenas, num universo de 34 milhões de habitantes. São chamados também aquelas administrações, ou chamadas, para poderem criar espaços onde quem não conseguiu o ingresso puder sentar junto à sua família e acompanhar o jogo. Gostava que falasse rapidamente, muito rapidamente mesmo, em relação ao acesso ao estádio, como entrar para o estádio. Nós temos o histórico do estádio 11 de novembro, que acolheu a partida 1º de agosto do TP Mazembe para as Afrotaças e que acabou terminando em desgraça, isso há alguns anos atrás, com a abertura dos portões. Isso não pode acontecer amanhã. Claramente, eu penso que os portões devem ser abertos muito cedo. Estamos a falar de perto de 34 mil portas que dão acesso ao estádio 11 de novembro. Seria interessante abrir esses portões todos para facilitar o acesso de quem vai ver esse jogo e se puderem abrir às 8, às 10 horas, quem quiser. Aliás, porque é preciso dizer, e ouvimos aqui, foi decretada tolerância de ponto pelo governo provincial de Luanda para dar tempo para que as pessoas se preparem e vão ao estádio nacional apoiar a nossa seleção e apreciar também os seus ídolos. Logo, aqui a questão de segurança, penso que foi acautelada em todos os quadrantes. O importante será abrir mesmo um maior número de portas. Aliás, já se disse, quem tem acesso, quem não tiver o livre trânsito, tem apenas o ingresso, deverá deixar o carro numa outra zona, onde haja alguma segurança também, não pode deixar o carro por ali despassarado, sob pena de, no regresso após o jogo, não encontrar os seus haveres. Então, é preciso ter esse cuidado todo e pedir também a maior atenção das nossas forças de segurança, que tenham feito bem também o seu trabalho, e aqueles que vão ao campo, que se limitem apenas a ver o jogo e evitar situações que no final, que valeriam uma festa, acabam por fazer com que vá passar a noite na cadeia. Pois é, obrigado, Aniceto. Obrigado. Então, um bom jogo para os Palancas Negras. Obrigado. Vamos fazer uma nova pausa na informação e no regresso temos detalhes sobre o setor da saúde na Huila. Não deixe de estar connosco. Até já. Estamos de volta. A Provedoria de Justiça e a Associação de Línguas Gestuais concordaram que é necessária a inclusão da linguagem gestual na comunicação institucional no país. E o presidente da Associação de Intérpretes em Língua Gestual e de Intervenção Social, José Quiteculo, abordaram o reforço da cooperação institucional na promoção da inclusão e acessibilidade comunicacional. Durante o encontro, José Quiteculo realçou os benefícios sociais que resultam da parceria com a Provedoria de Justiça, sublinhando a importância da continuidade da interpretação em língua gestual nos eventos públicos promovidos por instituições do Estado e reiterou igualmente que a presença de intérpretes é essencial para assegurar a participação plena e informada das pessoas com deficiência auditiva, promovendo assim o exercício da cidadania e da igualdade de oportunidades. Por sua vez, Florbela Araújo reconheceu o contributo dos intérpretes na transmissão clara e acessível das mensagens institucionais aos grupos mais vulneráveis e reitera. Mais de 400 pessoas foram atendidas no Banco de Urgências do Hospital Central do Lubango durante o fim de semana prolongado. Destas, 40 ficaram internadas, 26 das quais consideradas em estado grave e o registro de 3 óbitos.
Mais de 400 pessoas foram atendidas no banco de urgências do Hospital Central do Ubango durante o fim de semana prolongado. Destas, 40 ficaram internadas, 26 das quais consideradas em estado grave, segundo o diretor do Serviço de Urgências do hospital. 3 das quais morreram. Tivemos cerca de 491 doentes observados neste final de semana prolongado, dos quais 26 com perfil de doentes emergentes, no caso foram triados como vermelhos, né? E tivemos cerca de 40 internamentos. Temos a lamentar 3 doentes que evoluíram a óbito nesse percurso todo. Mona Joaquim adianta que no período as doenças mais registradas foram a malária, a AVC, diabetes e traumas causados por acidentes de viação e agressões físicas. Foram patologias, do ponto de vista geral, diversas, né? Mas continuamos a ter casos, a malária, o AVC, a diabetes mellitus e as complicações da insuficiência cardíaca aguda são os casos mais dominados a nível da medicina interna, né? No banco de medicina. E a nível de cirurgia foram os quadros de peritonite, né? E os quadros de trauma. Foi fundamentalmente por acidente e agressões físicas, né? Mas aqueles que mais nos preocupam são os casos de acidente de aviação, né? A malária, as doenças diarreicas agudas, respiratórias agudas, má nutrição e sexualmente transmissíveis são as patologias mais frequentes no município de Quilengues, na província da Huila. Na região foram igualmente registados nos últimos meses vários casos de VIH-Sida, situação que preocupa as autoridades sanitárias locais. A malária, doenças diarreicas agudas, respiratórias agudas, má nutrição e sexualmente transmissíveis são as patologias mais frequentes no município de Quilengues, na província da Huila. Segundo o diretor municipal da Saúde, foram igualmente registados nos últimos meses vários casos de VIH-Sida, situação que preocupa as autoridades sanitárias locais. Jorge Pinga realça que todos os pacientes com HIV-Sida têm garantido acompanhamento médico e medicamentoso. O município, nesse momento, tem um perfil epidemiológico caracterizado por malária. Temos a malária, as DDA, as DRA, a malnutrição e também as doenças de transmissão sexual, que o HIV-Sida também é uma do nosso perfil epidemiológico dentro da avaliação epidemiológica. Então, no primeiro trimestre de 2025, registramos 54 positivos. Destes, todos estão no programa, estão a ser controlados. Também tem feito um trabalho excelente pela parte da saúde pública, a busca mesmo desses pacientes, porque alguns distam a quilômetros, mas sim tem feito a visita domiciliar ao mesmo paciente. Quilengues conta com 23 unidades sanitárias, sendo um hospital municipal, centro materno-infantil, 4 centros e 17 postos de saúde. Quanto aos profissionais, são 173, dos quais 16 médicos, 23 técnicos de diagnóstico e terapêutica, números que não satisfazem a demanda, de acordo com Jorge Pinga. O município conta com uma força de trabalho de 173 profissionais de saúde, sendo 16 médicos, 23 técnicos de diagnóstico terapêutico, temos 3 auxiliares de limpeza e as restantes classes são enfermeiros e farmacêuticos. Pela demanda que o município tem e sendo uma via internacional do corredor, é um município que limita com a província de Benguela, ainda é suficiente esse número de recursos humanos. Precisamos mais técnico e mais áreas de especialidades. É oficial, a seleção argentina já está em Luanda. É tudo para esta quinta-feira. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Estamos gratos pela atenção dispensada. Até amanhã às 19h45. Boa noite e fique bem.